Quando a gente pensa em animes e as suas animações, eu tenho certeza que vem na sua mente aquela cena de Demon Slayer, ou até mesmo aquela animação de Jujutsu Kaisen na primeira temporada. Ele é ridiculamente rápido. Mas você já pararam pra pensar o que acontece quando algo dá errado? Quando alguma obra adaptada pra anime simplesmente é alvo de chacota. Tudo isso por causa de uma animação mal feita. Quando aquela cena que você esperava tanto pra ser adaptada simplesmente virou um poço de merda. Olha, pra falar a verdade, eu sei muito bem como é essa sensação. E é por isso que hoje vamos nos mergulhar nos erros de animações que custaram muito caro pros animes. Então se prepare, porque cada história aqui é muito fascinante e eu aposto que o último vai te surpreender demais. Puxa a vinheta e bora pro que interessa. Antes da gente entrar nos casos mais emblemáticos da história, a gente precisa entender o impacto que uma animação tem sobre uma obra. A animação é um dos pilares mais importantes quando a gente fala de animes. Isso porque uma animação muito bem feita pode acabar salvando alguma cena que foi mal escrita, ou até mesmo um enredo mal feito. Mas a pergunta que eu te faço é, você sabe como realmente cada animação é feita? Bom, as animações são feitas basicamente em frames por segundo, ou FPS. Essa imagem que você tá vendo de mim aqui agora tem aproximadamente 30 FPS. O que significa que para dar um segundo existem 30 quadros de mim, ou seja, 30 fotografias em conjunto para dar um segundo. E nas animações esses quadros são compostos literalmente por desenhos. Então você já consegue imaginar o trabalho que dá fazer cada animação, principalmente aquelas mais complexas que a gente vê em Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Afinal, o cara não precisa entender apenas os princípios de animações, como o cara tem que ser um ótimo desenhista. Isso, claro, sem falar dos outros processos como a colorização e alguns ajustes de efeitos de cena. E a complexidade para fazer uma animação é o que justamente torna elas muito caras. Atualmente existem diversos estúdios renomados, como a MAPPA, por exemplo, que faz animações simplesmente impecáveis. E algumas obras optam por esperar e animar algo muito bacana do que realmente fazer algo que vai impactar os fãs de forma negativa. Then a process called compositing brings it all together. Animation, backgrounds and graphics. Então bora conferir algumas obras que eu separei aqui na lista. E a primeira obra que eu coloquei aqui foi simplesmente Dragon Ball Super, mais especificadamente o episódio 5, ok? Caramba, eu não consegui acertar nenhum golpe. Eu disse pra você, agora desista! Sim, a obra de Dragon Ball Super é muito bem animada em geral, mas o episódio 5 em específico eu não poderia deixar passar. O episódio em questão era um dos episódios mais hypados pra quem já tinha assistido o mangá de Dragon Ball Super, que abordaria simplesmente a luta do Goku contra o Bills, mas infelizmente o que deveria ser uma luta épica entre os dois personagens foi simplesmente um desastre visual. Isso causou muitas revoltas dos fãs sobre a Toei Animation, que é o estúdio que anima Dragon Ball. Fala sério, os personagens não só foram mal desenhados, como as proporções são absurdas. Em alguns frames o Goku tá simplesmente todo bugado. E o episódio mal dá alguma sensação de overlap action, que é um dos princípios de animações. E os princípios de animações parece que foram jogados no ralo. E é claro que a cena virou meme instantâneo nas redes sociais, não tem como, o pessoal não deixa passar. As críticas massivas sobre a Toei Animation foi tão grande que o estúdio acabou tendo que corrigir alguns frames antes do seu lançamento no Blu-ray, o que gerou alguns custos extras e, claro, um pouquinho de dano na reputação. Em geral, até quando o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 pra frente, é bem legal a animação, eu curti. Mas antes disso, cara, não gostei não, viu? Principalmente quando se trata de uma luta tão esperada pelos fãs. A decepção veio forte e a crítica também. O próximo da lista é bem polêmico, mas eu tive que colocar: a luta do Naruto contra o Pain. Minha dor ainda é muito maior do que a sua! Cara, fala sério, já existem muitos memes na internet sobre essa luta e sinceramente dispensa apresentações. Eu confesso que na época que eu assisti eu nem liguei pra isso, afinal a cena pra mim ali era tão épica que eu nem prestava atenção nisso. Mas olhando de forma técnica agora, dá pra perceber sim que existem muitos errinhos de animação. Bom, como eu disse, a coreografia é muito bem feita, mas alguns frames são muito exagerados e isso causou certa estranheza pelos fãs. O design meio caricato dos personagens também gerou muita repercussão e, claro, muitos memes. O objetivo deles era realmente deixar a animação mais fluida. Entretanto, a forma que eles fizeram isso dividiu algumas opiniões. Alguns gostaram bastante, outros acharam bem estranho. E apesar de não ser realmente um erro técnico de animação, a escolha de como foi feito os designs e até mesmo a fluidez da animação impactou diretamente em como foi a proposta da luta. Olha, convenhamos, essa eu até consigo passar um pano. Cara, não tem como eu não assistir essa luta e me arrepiar por inteiro. A que eu vou citar agora é uma das mais polêmicas e eu tenho certeza que você vai concordar comigo.
veio, a terceira temporada de Sete Pecados Capitais. Pra mim, esse é um dos melhores exemplos de que sim, errar numa animação pode custar muito caro pro anime. Olha, fala sério, esse era um dos meus animes preferidos quando eu comecei a assistir. As lutas eram muito boas, os personagens eram muito badass e cada luta tinha muito hype pra acontecer. Mas o que fizeram com a terceira temporada, meu Deus do céu, meu Deus. O anime era visualmente impressionante, mas a queda foi desastrosa na terceira temporada. E logo em uma das lutas mais esperadas dos animes. O ritmo de produção ficou apressado e consequentemente muito mal feito. Trouxe um verdadeiro show de horrores. Os traços não só foram mal acabados, mas a colorização também estava horrível. Aí você me pergunta, tá, mas Felipe, qual que foi o prejuízo disso tudo? Ok, então vou citar alguns aqui agora. Simplesmente milhões de fãs abandonaram a obra por completo, inclusive eu. Não só isso, como a reputação da produtora que animou foi simplesmente por ralo. Isso comprometeu demais a confiança de quem acompanhava e gostava muito da obra, que simplesmente desanimou todo mundo de assistir qualquer coisa que fosse lançada por Sete Pecados Capitais. E olha, se eu não me engano, tem uma nova série que parece ser do mesmo universo que Sete Pecados Capitais, acho que chama até Os Cavaleiros do Apocalipse ou algo do tipo. Eu cheguei a assistir uns 2, 3, 4 episódios e pra falar a verdade, eu gostei bastante da animação. Então parece que dessa vez eles se preocuparam em investir em algo bom e com menos pressa. Essa série se encontra na Netflix e realmente me cativou um pouquinho. Parece que é uma obra que vale a pena investir. Dá uma olhadinha aí pra vocês verem. E a próxima na lista temos Berserk. Fala sério, essa é uma das séries mais aclamadas no mundo dos mangás. E é simplesmente insano o nível de detalhe que ele tem. Mas a adaptação de Berserk em 2016 foi simplesmente um dos maiores pesadelos dos fãs. A escolha deles de usar CGI para representar a brutalidade e a estética sombria que a obra tinha não funcionou nem um pouco. Texturas artificiais, falta de fluidez, movimentos robotizados, tudo isso e mais um pouco foi feito nessa obra. O impacto visual foi tão negativo que muitos dos fãs resolveram simplesmente ignorar que isso tinha acontecido. Simplesmente que não existiu nenhuma adaptação de Berserk. Pessoal, fala sério, eu fico pensando que antes de lançar essas obras, não é possível que os diretores não pensam se realmente aquilo tá bom, se não precisa ser revisado, algo do tipo, ou eles pensam, não, realmente isso aqui tá excelente. Bora lançar. Não dá pra entender. E o próximo da lista temos Ash's Arm, que eu citei nos animes mais amados e os mais odiados. Se você não viu, dá uma conferida lá no canal. Cara, essa obra aqui simplesmente dispensa apresentações. Eu vou deixar as imagens pra vocês verem o CGI desse anime. E cara, fala sério, se você não souber usar CGI junto com a animação que tá fazendo, não vai ficar legal. Porque o que realmente dá aquele aspecto de anime é justamente a cor da animação japonesa. E quando essa obra aí tava pra ser lançada, ela tava sendo dita como a revolução do CGI nas animações. Mas cara, claramente não foi isso que aconteceu. O resultado foi desastroso e engraçado, cara. É tudo muito duro, estático, sei lá, é muito estranho. Os movimentos são robóticos, não parece que estão realmente sendo realizados pelo personagem. Parece que eles são independentes, as pernas dos personagens não têm movimentos fluidos. Cara, é muito estranho, sério. Pô, cara, não tem nem muito o que dizer. O próximo na lista temos então One Punch Man. O meu chefe se tornou muito curioso sobre você e o seu corpo. Que coisa, mas é que homem não é minha praia. Mestre, não foi isso que ele quis dizer. É muito triste eu citar essa obra aqui porque é uma das minhas favoritas. Mas a segunda temporada teve uma queda absurda de animação. Inclusive adaptações que não eram pra ser feitas. Isso porque a troca de estúdio entre a primeira temporada e a segunda acabou tendo como consequência uns erros que, cara, sério, eles não deviam ter cometido. A primeira temporada foi um marco de animação, foi muito bonita. E se algo deu certo, por que trocar? Tudo bem que o custo é menor, mas será que vale a pena realmente você abaixar o custo e fazer com que o seu público não curta aquilo? Bom, na minha opinião não vale, ainda mais uma obra que demora muito para ser lançada as animações como One Punch Man é. E os maiores marcos dessa obra é realmente aquele shonenzão de porrada bruta. Personagens de rank S, rank A, rank B, tanto faz, Saitama tá descendo a porrada em todo mundo, meu irmão. E é necessário fazer isso da melhor forma possível, porque o fã que tá sentado e já leu o mangá e tá esperando aquela cena épica, eu vou te falar uma coisa, se você não entrega algo minimamente decente, esse cara vai ficar muito bravo, vai encher a internet de meme e vai encher o saco de todo mundo. Inclusive tá pra lançar a terceira temporada e eu espero de fundo do meu coração que eles não errem na animação,
porque esse arco eu sei que vai ser insano. Imagina só a gente encontrar um Garou todo bugado. Bom, eu espero que isso não aconteça. Vamos orar, né, pessoal? Bom, o último da lista aqui então eu deixei Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul começou com uma série muito promissora e um dos melhores animes que já foram feitos pra época, mas a adaptação caiu muito a qualidade, especialmente ao longo do tempo. Algumas adaptações que foram feitas os fãs não curtiram muito também, o que acarretou em muitas críticas na fandom, alguns cortes abruptos de animação e algumas lutas que deveriam ser épicas e emocionantes acabaram perdendo muito seu peso. Isso por causa do detalhamento de animação e, claro, a fluidez na hora das lutas. Porque, pessoal, animar a luta não é fácil e na maioria das vezes é o que mais as produtoras penam pra fazer. Porque a movimentação dos personagens não só precisam ser fluidas, mas elas precisam de mais quadros, já que o movimento deles são mais rápidos. Por isso que você já deve ter percebido que nas cenas que as pessoas estão só falando ou conversando e tudo mais, apenas a boca delas estão mexendo. Agora nas animações de luta, não. As expressões mexem, a perna, a mão, o braço, a cabeça, o pescoço, tudo que envolve a manipulação do corpo humano precisa ser mexido da forma mais fluida possível. E é por isso que essas cenas acabam ficando mais caras e também precisam de mais tempo para ser produzidas. Mas erros de animação sempre vão existir, pessoal, porque a animação é um processo muito complexo e, claro, é muito difícil agradar todo mundo. No entanto, é importante lembrar que cada erro na animação pode acarretar em problemas críticos para a obra, como por exemplo a própria perda da fandom, como aconteceu com Nanatsu no Taizai. Ainda mais na era atual, onde a gente precisa se reinventar a todo momento para agradar o público. Mas na sua opinião, dessas que eu citei na lista, qual que você acha que é a pior de todas? E você acha que conseguiria animar alguma coisa? Fala sério, né? Você não deve desenhar nem uns bonequinhos de palito, fala a verdade. Bom, independentemente, deixa aí nos comentários qual é a animação mais ruim que você já assistiu. E é claro, me fortalece com aquele like e a sua inscrição no canal, que você já tá me ajudando demais. Bom, eu vou ficando por aqui então e eu te espero no próximo vídeo. Valeu e fui!